Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós iremos abordar a correção das atividades de matemática do PET volume 3 da terceira semana do sexto ano. Vamos lá? Só a unidade temática do sexto ano que o PET volume 3 vem trabalhando são os números, né? Especificamente os múltiplos e divisores de um número natural, ok? Aqui fala um pouquinho sobre como que a gente representa os divisores de um número, né? Que a gente fala D de N, né? É o conjunto de todos os divisores de um número natural, onde N é um número qualquer. Por exemplo, ele pegou D de 24. O que quer dizer isso? Divisores do número 24. Quais são os divisores do número 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e 24, né? Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa aqui na questão número 1, pede para você colocar o D de 1, o D de 2. Vamos lá. Divisores de 1. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 1. Então, o divisor de 1, ele tem apenas um divisor, que é o 1. De 2, 1 e 2. De 3, 1 e 3. De 4, 1, 2 e 4. De 5, 1 e 5. De 6, 1, 2, 3 e 6. De 7, 1 e 7. De 8, 1, 2, 4 e 8. De 9, 1, 3 e 9. De 10, 1, 2, 5 e 10. De 11, 1 e 11. E de 13, 1 e 13. Tá bom? Esses são os divisores que ele pediu aí. Aí ele pede para observar na atividade anterior e pede para responder aqui na letra A. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? Se a gente voltar lá, qual dos números aqui tem dois divisores? Quais são os dois divisores? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7, né? 1 e 11 e 1 e 13. Vamos lá, então, responder? Então, é o número 2, né? Que é só o 1 e o 2. O 3, que é 1 e 3. O 5, 1 e 5. O 7, 1 e 7. O 11 e o 13. São esses números que têm apenas dois divisores. Quais outros números têm mais de dois divisores naturais? Vamos lá. Todos que eu não marquei. Menos o 1, que tem apenas um, né? Então, vamos lá. O 4, o 6, o 8, o 9 e o 10, tá? Esses têm mais de dois divisores naturais, tá? E o número 1? O número 1 é um número que tem apenas um divisor natural, tá bom? Que é apenas ele mesmo. Aí fala aqui um pouquinho sobre o número primo, pessoal. Se o número ele é divisível por 1 e por ele próprio, é chamado de número primo. Ou seja, todo número que tem apenas dois divisores é chamado de número primo. Os que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, tá? Aí pede aqui, de acordo com as informações sobre os números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. O número 1 é um número primo? Ele tem dois divisores? Não, ele tem apenas um. Então, não é primo, ok? Então, vamos analisar se ele é um número composto. Ele tem mais de dois divisores? Não, ele tem apenas um divisor. Então, é um número composto? Também não. Então, o número 1, pessoal, ele não é primo e nem um número composto, ok? Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Existe apenas um número, que é o próprio número 2, né? O número 2 é um único número par que é primo, ok? Questão 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta, dando 3 exemplos que comprovem. Não, pessoal, nem todo número ímpar é par. Por exemplo, o número 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. O número 15 é divisível por 1, por 3, né? Por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. O 21 é divisível por 1, por 3, por 7 e por 21. Tá vendo? Esses são números ímpares que não são primos. Então, nem todos os números ímpares são primos, ok? Aí fala um pouquinho aqui como que a gente pode descobrir se um número é divisível pelo outro.
Se a gente pega o número maior e divide pelo menor, e a divisão é exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se o número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como os critérios de divisibilidade, tá bom? Por exemplo, lá, vamos pegar a questão 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisível por 2, né? E pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para suas casas das unidades? E por quê? Pessoal, sim. Por quê? Porque todo número par, né, é divisível por 2. Então, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele será divisível por 2, ok? Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? Sim, pessoal, acontece sim. Vamos lá. Se a gente pegar o número 5, por exemplo, sim, por exemplo, analisar um número 5, se o número é divisível por 5, basta olhar se ele termina em 0 e em 5. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Se a gente pegar o número 10, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Tranquilo? A questão 8. Aí, ó, pegou o próprio 5, ó. Para o 5 eu sei que isso é válido. Agora eu quero que você mostre se consegue estabelecer um critério para descobrir os números que pode ser divisível por 5. É só olhar se os números terminam em 0 ou 5. Esse é o critério de divisibilidade por 5, tá bom? A questão 9, ele fala assim, ó. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. O que quer dizer isso? Que se a gente olhar só para a casa das unidades ou só para onde termina o número, a gente não consegue dizer se o número é divisível por 3 ou não, tá? Mas veja que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, dá 3. Que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que eu posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Pessoal, sim, tá? Um dos critérios para a gente olhar se um número é divisível por 3 é só a gente pegar e somar todos os seus algarismos, né? E se essa soma der um número divisível por 3, esse número também será divisível por 3, tá bom? Então você vai fazer o quê? Sim, essa é a forma de olhar se o número é divisível por 3. Basta somar todos os algarismos, né, que compõem um número. Se a soma der um resultado, né, divisível por 3, esse número também é divisível por 3, tá bom? A questão 10. Você consegue explicar passo a passo como você faz para decidir se o número é divisível por 3, por 2 ou por 5? Sim, conseguimos. Se for divisível por 3, devemos tomar todos os algarismos que compõem o número. Se a soma dá um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Por 2, devemos olhar se o número é par. Todo número é par, é divisível por 2. E por 5, devemos olhar se o número termina em 0 e 5. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Ok? A questão 11 aqui, ele faz um fluxograma, tá vendo? Para saber se o número é divisível por 3. Você escolhe um número qualquer. Soma os algarismos do número. Ok? Você somou os números os algarismos do número. Aí a pergunta é essa. A soma é um número entre 0 e 9? Se for sim, você vai para cá. Se for não, soma de novo, tá? Até você considere a soma com um novo número. É um novo número que deu, você vai somar ele de novo, ok? Aí você vai voltar aqui. Aí se der um número entre 0 e 9, opa, vamos para cá. A soma é 3, 6 ou 9? Se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3, tá bom? Essa é a forma da gente saber através do fluxograma. Aí ele pede aqui para a gente fazer um fluxograma de um número, se o número é divisível por 6, ok? Lembre-se que um número, né, múltiplo de 2 e 3 é também múltiplo de 6, tá bom?
tá? Todo múltiplo de 2 e 3, o múltiplo comum deles, né, é o múltiplo de 6. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, se o número para ser divisível por 2, o número deve ser par, ok. E para ser divisível por 3 também ao mesmo tempo, a soma dos algarismos deve ser divisível por 3, ok. Então, o número tem que ser par e a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 3. Então, vou fazer o fluxograma aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Ó, escolha um número, escolhi. Verifique se o número é par. Ó, se sim, o número é par, eu continuo, vou para cá, tá bom? Se não, eu volto para cá, tenho que escolher outro número. Já sei que esse número não é divisível por 6, beleza? Aí se ele é par, opa, beleza, agora eu vou somar os algarismos do número. Somei os algarismos do número, beleza? Se for sim, a seta está ao contrário, tá, pessoal? A ponta é para baixo. Aqui, ó, ponta para baixo. Ó, somei os algarismos. Se for sim, a soma é um número divisível por 3? Opa, se for um número divisível por 3, sim, o número é divisível por 6. Se a soma não for divisível por 3, opa, não, o número não é divisível por 6, ok? Pessoal, esse foi o vídeo, né, para fazer a correção para o 6º ano do PET volume 3, da 3ª semana, né? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado, né? Qualquer dúvida estou à disposição, beleza? Um abraço, professor Felipe, fica com Deus e até o próximo vídeo.